Senhor presidente, eu, sinceramente, quero conversar com o presidente Hugo Mota, porque não está dando mais. Olha, eu já tive que enfrentar uma coisa hoje, todo tipo de agressão pessoal. De uma coisa, eu sempre aprendi, ministro Lupe, eu sou de uma outra escola, eu quando entrei aqui, garoto com 24 anos, 95, o senhor tinha sido parlamentar antes. Eu tenho muita saudade do PSDB, quer que eu diga uma coisa a vocês? Porque passei a vida inteira divergindo com o PSDB, mas era um outro momento da história. Aqui nós vamos ter que criar regras, é cada um querendo aparecer, lacrar, criando factoide. Não dá mais. Eu chego aqui 5 horas da tarde no dia, exausto, porque o ambiente insalubre. Desculpa gastar 1 minuto, é porque eu tenho muito tempo aqui, não vou usar nem um tempo todo, porque quero ir direto no ponto aqui, senhor presidente. Eu conheço o ministro Carlos Lupe quando o Brizola era vivo. Conheço há muito tempo. Conheço de longa história, sei onde ele mora. Na mesma casa lá no Leme, eu tenho que dizer isso, ministro. Porque eu te conheço. Desde os anos 92 que eu conheci Leonel de Moura Brizola e o Lupe estava lá com ele. É importante que as pessoas tenham respeito, porque se as pessoas tivessem respeito, aqui todo mundo acha que quem cometeu o crime tem que pagar. Mas todo mundo aqui tem presunção de inocência. Você não pode, nos gritos, declarar uma pessoa acusada quando não tem. E eu falo porque saiu. Sabe o que saiu hoje, pessoal? O inquérito da Polícia Federal com 1.941 folhas. Com relatório financeiro, dinheiro saindo de uma conta, indo para outra. Pegou um bocado de gente, não apareceu o nome dele. Então, primeiro aqui eu quero exigir respeito. E quero dizer uma outra coisa aos senhores. Porque fica feio entrar no Fla-Flu em tudo, né, ministro? Porque aqui, veja, os senhores acham que a CGU decidiu abrir uma investigação como essa? Porque tinha uma organização criminosa que atuava antes e houve, por parte da CGU, o reconhecimento que continuavam atuando. Eu quero só dizer uma coisa para os senhores, que vêm aqui falar muito. Eu fico pensando se fosse uma CGU do governo anterior. Você sabe, Volney, que a CGU notificou o Bolsonaro em 2019, Ministério da Previdência. Está crescendo muito esses descontos. Não foi feito nada. Eu quero que vocês digam por que o ministro Vinícius Carvalho, que é ministro do Lula, não é um ministro independente não, pessoal. Ele foi nomeado pelo Lula para trabalhar na controladoria. Por que ele decide abrir um procedimento como esse? Porque foi a CGU que entrou, chamou a Polícia Federal. Eu vou te explicar por quê, Laura. Porque teve uma preocupação maior do que só essa disputa política. Ele estava preocupado com os cidadãos, com os aposentados. Queiram os senhores ou não, gritem o quanto quiserem. Eu acredito muito mais na investigação da Polícia Federal, com todo o respeito, do que uma CPI presidida pelo Coronel Crisóstomo. A Polícia Federal vai firme. Nesse caso aqui, eu vi o ministro Lewandowski falando, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser investigado. Vão aparecer os nomes. E mais, queria dizer, ministro, a importância. No primeiro momento do governo dizer o seguinte, minha preocupação é com os aposentados. Nós vamos dar um jeito de ressarcir, de bloquear quem ganhou dinheiro. E a verdade aqui é que dessas 11 entidades investigadas, 10 já existiam. Aumentou. Inclusive, era importante todo mundo saber que até 2019, para renovar essas autorizações, era ano por ano. Mudaram para 3 anos. Em 2022, um projeto aqui na Câmara que teve um relator que foi eleito com o Bolsonaro. Acabaram com isso. Mas o que a gente quer falar aqui para todo o Brasil, para todo mundo, para os aposentados, é que esse caso houve
ousadia do governo, porque o governo podia ter raciocinado o seguinte: puxa, mas vamos botar uma Polícia Federal, vamos fazer uma operação, será que isso vai ser bom? Na opinião pública, como vai ser? A prioridade, a decisão de um ministro, Vinícius Carvalho, ministro do Lula, foi ir até o fim e chamar a Polícia Federal. Eu também aqui quero lembrar os senhores, porque esse debate sobre o papel das instituições é importante. Aqui, quando o ministro Celso de Mello, ministro Lupe, ele revelou aquele vídeo daquela reunião ministerial do Bolsonaro, foi aberto um inquérito. Sabe sobre o quê? Interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Os senhores acham que a CGU do Bolsonaro, a Polícia Federal do Bolsonaro, ia começar uma operação como essa? Estou falando a cada um dos senhores. Não ia. Eu vou ler um trecho. É tanto palavrão que eu não deveria ler, mas eu vou ler, porque eu não aguento. Porque parece que é uma coisa que vem de fora. Houve uma decisão de se investigar, de se proteger os aposentados. Está aqui. E tem um inquérito que ainda circula, que tem tanto crime ligado ao Bolsonaro, que esse inquérito ainda tramita. Um dos trechos, presidente Jair Bolsonaro: eu não vou esperar fuder a minha família toda de sacanagem, amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não trocar, troca o chefe. Não pode trocar o chefe, troca o ministro. A denúncia foi feita pelo Moro. A Polícia Federal não investigou a rachadinha do Flávio Bolsonaro, senhores. Investigou? Não investigou. Então, de forma muito direta, eu quero dizer a todos que eu não tenho dúvidas que essa investigação vai desmontar tudo. E aqui não é retaliação, provocação, inclusive porque a mesma presunção de inocência que eu falei no começo vale para todos. Mas está muito claro que teve um esquema que começou em 2019, quando o ministro era Paulo Guedes, quando o secretário da Previdência era Rogério Marinho. Não estou acusando o senador Rogério Marinho, mas todo mundo vai ter que depor nesse inquérito. Depois, Onyx Lorenzoni foi ministro por muito tempo. Tem um senhor que eu também não conheço, Zé Carlos Oliveira, que virou depois presidente do INSS, depois virou ministro no final do governo do Bolsonaro. Então chega. Na verdade, o que a sociedade quer dizer aqui é o seguinte: quem pagou por um crime abjeto como esse tem que pagar. E os instrumentos estão aí. A CGU e a Polícia Federal vão até o fim. E é isso que a gente tem que fazer. Não entrar num fla-flu desqualificado desse, nesse debate da CPI desse jeito, porque a gente conhece. Às vezes tem gente que quer montar uma CPI para atrapalhar a investigação. Uma investigação autônoma. Alguém duvida da independência e da força da Polícia Federal no processo como esse? Nós sabemos que não. Então, ministro, o senhor está vindo aqui, eu quero parabenizar ter vindo aqui. Porque até agora, nas 1.941 páginas, não surgiu uma linha com o senhor. E a posição expressa pelo ministro Lewandowski, que está ali. Tem uma pessoa que eu tive pena hoje, foi o debate do ministro Lewandowski, audiência pública, na Comissão de Segurança. Porque se tem um sujeito educado, é o ministro Lewandowski. Fino, qualificado, é o ministro Lewandowski. Escutar tudo aquilo. Você sabe, deputada Laura, com a tua experiência, filho do senador Nelson Carneiro, que é uma lenda viva na política brasileira, aprovaram, quando eu falo do nível das coisas, presidente Rui, os senhores acreditam que aprovaram há 3 semanas atrás, nessa Comissão de Segurança, um projeto que dizia o seguinte, e foi aprovado:
a segurança pessoal do presidente Lula não pode ser armada, tem que ser desarmada. Um deputado chegou a falar, deputado André Figueiredo, que era para a segurança andar desarmada e queria que ele morresse. É nesse nível. Então, encerro, chamando essa Câmara à lucidez, a criar um procedimento de respeito entre nós, que a gente possa discordar, mas mantenha um nível, com mais argumentos, com menos gritaria. E o que a gente quer dizer aqui ao país, e eu falo isso como líder do PT, é que a gente sabe, pode confiar nessas instituições, que esse esquema vai ser desbaratado. E os aposentados, esses que foram penalizados, o governo, tirando dessa turma que roubou, e da forma que ele conseguir encaminhar, vão ser ressarcidos e recompensados. Essa é minha fala. Muito obrigado pelo tempo, presidente Rui Carneiro. 4. E nós criamos uma série de mecanismos dentro da Previdência para diminuir esse impacto. Por exemplo, hoje na página, já tem 2 anos isso, 1 ano e meio, tem dentro da página do Meu INSS, da plataforma digital, tem um acesso para a pessoa a qualquer momento sair do desconto que ela não considera legítimo, que ela considera que foi falsificado, que teve fraude. Ela pode sair a qualquer momento. Nós colocamos o 135, que é o nosso telefone de atendimento, também para essa disposição. Todas as agências já estão informadas disso, não é agora, há algum tempo. Agora nós reforçamos essa informação, nós alimentamos mais essa informação, mesmo sabendo que está tudo suspenso. A partir dessa ação da Polícia Federal, todas as instituições, todas, aquelas que estão comprovadamente já indiciadas e as que não estão inabilitadas, não pode haver mais desconto. E a partir do mês que vem, ou desse mês, vai ser estornado, devolvido no mês que vem. E a partir do mês que vem, não pode haver desconto, legítimo ou ilegítimo, até esse processo andar e a gente ver como vai ser feito para cada uma das instituições. Deputada Giovana, vamos, parte, tentar te responder. Uma é um pouquinho essa que eu já respondi a ele no final. É o estornar aquele que foi pago indevidamente, descontado indevidamente nesse mês. Para falar a verdade, não é só indevidamente, que nós estamos tornando todos, porque ainda não dá para tu saber o que é correto e o que não é correto. Então, na dúvida, suspendemos todos os tipos de contribuições. Segundo, sobre como a gente vai, a pessoa pode negar, qualquer cidadão até hoje, agora não precisa mais, podia no site, como eu expliquei, sair, é só entrar no site, pedir para sair ou ligar para 135 ou ir em qualquer agência. Mas hoje não vai ser mais necessário, porque já está suspenso tanto a contribuição quanto as instituições. Terceiro, não há um planejamento ainda final. Por quê? Porque não houve ainda a finalização dessa investigação. O que há uma amostragem de 1.300 pesquisas feitas pessoalmente, entrevistas, feitas pessoalmente pela AGU, com 1.300 pessoas dessas 11 instituições. Em cima dessas 1.300, estão fazendo vários cálculos. Como um total, ao longo desse período, foi 6 bi, aí já afirma, houve fraude de 6 bi. Eu não sei como chega a esse número, porque tem que saber quem autorizou, quem não autorizou, por instituição. Isso não é um trabalho simples. Isso está no começo ainda, eu não tenho prazo para te dar. Porque isso eu dependo da ação da Polícia Federal e da ação da CGU. A medida mais importante para mim, minha proposta, é que a gente, através do INSS, não tenha mais desconto em folha. Qual é a minha opinião? Já falei isso no início. Como se você fosse, no caso eu, que eu sou bem mais velho que você, no caso de eu ser aposentado, você fosse de uma instituição, é a relação entre eu e você. Por que o INSS tem que entrar nisso? Só é ônus, só é mais trabalho, a gente tem trabalho demais. A minha proposta é que o INSS saia do desconto, não desconte em folha. E a instituição, qualquer que for legitimada, se entenda com o próprio aposentado e o aposentado receba uma boleta, faça desconto na sua folha, desconto com Pix, aí sem envolver o INSS, que é a única maneira que eu vejo hoje de tirar esse problema da gente, porque não tem como você resolver isso de vez, com 7 milhões de pessoas descontando, como é que você vai conseguir fechar esses números? É muito difícil. Então, a minha proposta é essa, tá? Muito obrigado. Deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. Rever meu tempo lá, presidente. Ministro Lupe, eu quero parabenizá-lo.
veio aqui, esclareceu os fatos, deixou claro que ninguém que errou deixará de ser punido, que quem roubou de aposentado vai ter que ir para a cadeia. Então, eu queria parabenizá-lo. O ministro Lewandowski já tinha dito isso também. E, portanto, depois vai doer a quem doer. Espero que não tenha movimento para anistiá-los, porque já existe um movimento para anistiar ladrão de joias nesta casa e a gente não concorda. Eles estão nervosos, ministro, porque diziam que o senhor sairia daqui demitido. E a montanha pariu um rato. O senhor veio aqui, esclareceu, como todo ministro tem que fazer, mas eu avisei, o ministro é da velha guarda, ele é da turma do Brizola. Então o ministro sabe o que está fazendo e vai responder. E a gente tem muito orgulho de pessoas que têm a sua trajetória política e a trajetória de coerência, ministro. Faço isso sem nenhum dever de fazê-lo, mas porque reconheço o passado de Vossa Excelência, como também do nosso grande Leonel Brizola. O senhor sai daqui mais forte. Sai daqui por mostrar idoneidade e por mostrar o carinho que tem com o nosso povo, particularmente com os aposentados. Ministro, não tenha medo das CPIs que eles ameaçam. Eles fizeram a CPI do MST, que demonstrou que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Foi esse o resultado da CPI. Eles fizeram a CPMI do golpe, eu fiz parte dela. Sabe o que provou? Que Bolsonaro era o golpista mor e ajudou a colocá-lo na cadeia até em dezembro, que é o que vai ocorrer com as provas da Polícia Federal, que não é do Lula. A Polícia Federal, que é do Estado, e está provando, e tem muitas provas contra aqueles que tentaram dar o golpe. Não quiseram depois fazer a CPI das joias, acho que sentiram que era demais. Mas agora falam em fazer aposentadoria, a CPI da aposentadoria. Ora, o Lula mostrou que é intransigente na defesa dos aposentados. E o Bolsonaro, por quê? É a primeira pergunta que faço para o senhor. Aliás, me fazer para ele, né? Por que Bolsonaro não investigou esse caso? Essa é a pergunta que o povo quer saber. E eu faria uma outra pergunta para o senhor, a última, para a gente terminar. O senhor não vai fazer reforma da Previdência para prejudicar a dona Elzimar, não, né? Nem para prejudicar os trabalhadores, porque eles fizeram e votaram. Tiraram o direito de trabalhadores, tiraram o direito de aposentados, aumentaram a idade, diminuíram o salário, fizeram muitas maldades. Só não tiveram coragem de enfrentar os militares, porque esses, eles vivem pedindo que eles façam a ditadura militar, e por isso são aqueles que tentaram golpe nesse país. Parabéns, ministro, o senhor sai daqui com certeza muito mais forte do que entrou. Deputada Fernanda Melchiona, a gente finaliza todas as listas. Presidente, primeiro quero lhe agradecer e pedir para incorporar meu tempo de líder junto com uma inscrição. Agradecer a generosidade de garantir a nossa palavra. Estávamos no enfrentamento lá na Comissão de Constituição e Justiça em defesa do mandato do companheiro Glauber. Cumprimentar o ministro Lupe, cumprimentar o sempre deputado Volney Queiroz, que está aqui conosco, cumprimentar todos que seguem. E eu acho que nós estamos diante de um dos grandes crimes contra o povo brasileiro. Sem dúvida, é um dos crimes sem precedentes no sentido do volume, roubado de milhões de trabalhadores e trabalhadoras aposentados, pensionistas, que já ganham pensões baixíssimas diante das medidas neoliberais ao longo dos anos, né? Se aposenta recebendo 3 salários mínimos e, como não acompanha a inflação, está no final da vida recebendo 1 salário mínimo e meio e ainda com uma dedução dessas de 70, 200 reais por mês, faz muita falta para o remédio, faz muita falta para as contas da casa. Muitos desses aposentados e aposentadas são arrimo de família. Nós estamos falando de um crime absolutamente perverso que atingiu quase 7 milhões. O próprio ministro falou aqui que se estima 7 milhões a partir da amostragem. E eu acho que esse crime perverso tem que ser tratado com a seriedade que merece. É óbvio que 2 erros nunca fazem um acerto. Nós queremos a identificação e a punição de todos os corruptos e o congelamento de todos os bens. Mas eu não posso me calar diante de muitas demagogias. A primeira delas foram alguns paladinos da moral que vieram aqui e esqueceram de falar que esse esquema começou no governo Bolsonaro. A diferença é que nos 4 anos do governo Bolsonaro não teve nenhuma investigação. Foram 4 anos de roubalheira e não teve nenhuma investigação. Mais do que isso, 10 das 11 entidades já enquadradas pela Polícia Federal
foram habilitadas durante o governo Bolsonaro, entidades de fachada. Eu não vou chamar de sindicato, porque não são sindicato. Aqui é quadrilha, os nomes têm que ser como são. Associação de fachada, não é associação os que foram, né, identificados como objeto de corrupção, que colocavam na folha de pagamento dos servidores um desconto indevido, nunca autorizado pelos aposentados. 2, as reclamações explodiram no governo Bolsonaro. Eu quero resgatar isso. E não é para eximir o governo Lula, porque eu acho que a gente tem que sim fazer o enfrentamento no sentido de garantir a justiça para os aposentados. E chegaremos lá, mas só um pouquinho. Muitos dos deputados que falaram já saíram. Eu queria saber o que pensam esses deputados, por que aumentou 200 vezes as denúncias de cobrança indevida no ano de 2022 e o governo Bolsonaro não fez nada. Eu gostaria de saber. Porque só no governo Lula, a CGU e a Polícia Federal começaram a investigar. E tem que investigar mesmo. E se tiver gente do governo, que foram afastados de servidores, etc., envolvida, tem que responder. Civil e criminalmente, muito mais do que demissão. Tem que ir para a cadeia e devolver o dinheiro. Mas a verdade tem que ser reposta. Porque chegaram aqui e são os paladinos dos defensores dos aposentados. Mas para um pouco, foram os mesmos que votaram na reforma da Previdência. Que massacrou esses mesmos aposentados, porque diminuiu a aposentadoria, é gente que está recebendo 60% do valor da aposentadoria, são mulheres excluídas da Previdência Social. São os mesmos, presidente Lupe, que criticam a minha sugestão de crédito extraordinário. Mesmos. Ah, mas o governo não pode arcar. Eu quero dizer a Vossa Excelência, o governo é responsável também. O governo tem responsabilidade solidária. E o crédito extraordinário não é para eximir os corruptos, ao contrário. Nós precisamos buscar centavo a centavo, roubados por aquele que tinha um Ferrari, carrão, dinheiro não sei de onde, vivendo uma vida de luxo enquanto roubavam os aposentados brasileiros. Mas isso demora, infelizmente. Quando é crime de colarinho branco ou de grandes, às vezes demora anos. Pode ser que a dona Maria, dona Joana, seu José faleçam. Infelizmente, até lá, nós estamos falando de idosos com 80 anos, 90 anos, e que têm o direito de ter esses R$700 por ano, às vezes R$800 por ano, 3 mil, 4 mil reais roubados nos últimos anos, devolvidos. Então, por que eu trago isso para vocês? Porque nós queremos justiça para os aposentados e punição para os corruptos. Eu fiz uma sugestão ao governo de crédito extraordinário, por quê? Primeiro, porque é uma forma de não mexer em outras áreas orçamentárias, não mexer na saúde, não mexer na educação, não mexer na assistência. Segundo, porque é urgente e imprescindível, nós estamos falando de vida das pessoas. Terceiro, porque é excepcional ao teto de gastos e as demais restrições fiscais. E quarto, porque é a medida juridicamente correta de garantir o ressarcimento às pessoas, enquanto o Estado tem que botar todos os advogados da AGU a buscar centavo a centavo de cada um dos bens bloqueados desses ladrões envolvidos nessa fraude. É evidente. Foi identificado 2 bi. Então, eu queria aproveitar para perguntar para o ministro em relação ao ressarcimento. A previsão de ressarcimento, eu vi que a folha de abril vai ser devolvida, mas nós estamos falando de um golpe de 6 anos. Quando vai ser devolvido o montante dos valores? O que o governo está pensando em questão de ressarcimento? Esses 2 bilhões que foram segurados já podem imediatamente ser devolvidos aos aposentados? Eu digo aos ouvintes, e sobretudo à imprensa que nos acompanha, 2 bilhões foram identificados com os ladrões. 2 bilhões já foram congelados. Qual é o tempo hábil de devolver já esse dinheiro para as pessoas para que possam usufruir o dinheiro das suas parcas de aposentadoria? Gente que contribuiu a vida inteira como trabalhadora, que contribuiu para a INSS, que tinha que ser protegida pelo serviço público e, ao mesmo tempo, foi lesada com corresponsabilidade, claro, do serviço público, num esquema que começou no governo Bolsonaro, que eles esquecem de falar, e que foi investigado no governo Lula e que precisa ser punido, doa quem doer, custe o que custar. Concluo só dizendo que eu vou dar 1 minuto para o deputado Túlio e parabenizando os trabalhadores previdenciários que na greve denunciaram isso, mostrando que os servidores públicos também estão batalhando contra a corrupção e lutando por melhores condições para os aposentados e aposentadas e defendendo o patrimônio da INSS. Corroborando com a deputada Fernanda, presidente, sabe quem apareceu nos relatórios de transações suspeitas da COAF? José Carlos Oliveira, ex-ministro do presidente Bolsonaro. Então, a direita que veio aqui, aos armamentistas principalmente, armados e tentar atirar no ministro Lupe, o tiro saiu pela culatra, presidente. Os relatórios mostram que o ex-ministro do presidente Bolsonaro tem envolvimento. E só para lembrar, esse aqui não é o governo dos 51 imóveis com dinheiro vivo, esse não é o governo das rachadinhas, dos 1,2 milhões de reais em transação na conta de assessor. Esse não é o governo de Fabrício Queiroz, esse não é o governo da propina do pastor do MEC
em barras de ouro. Esse não é o governo do $1 por vacina. Esse daqui não é o governo das joias sauditas. Esse é o governo do presidente Lula e tenho muita confiança no ministro Carlos Lupe. Muito obrigado. Presidente, eu vou passar a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência responde, faz as considerações finais para nós encerrarmos. Antes, eu queria até me desculpar, que não me dirigi a você, deputado Volney Queiroz, Vossa Excelência, que nós estamos precisando de parlamentares aqui de volta da sua qualidade. Você que foi líder, você que teve 6 mandatos de deputado federal, foi presidente de comissão, nós lhe dizer que nós estamos com saudade de você, mas, sobretudo, com saudade da sua postura. Deputado Lupe, com a palavra. Corroboro e concordo inteiramente com as suas palavras, deputado Rui. Isso vai acontecer. Ele volta daqui a um ano. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Túlio, amigo que conheci ainda de calças curtas, lutando pela juventude. É bom ver o teu crescimento, é bom ver a tua capacidade de se indignar, é bom ver a tua coerência, a tua postura. Muito obrigado, viu? Queria agradecer ao pastor Isidoro, que também passou pelas nossas fileiras, não está aqui. Eu fui uma vez na instituição dele, ele gosta de ser chamado louco, ele acrescenta agora louco por Jesus, mas ele gosta. Eu fiquei impressionado com o comando que ele... Mas tenha certeza que tem loucos aqui muito piores. Ah, não tenho dúvida. Ele é louco do bem com B bem grande, porque ele gosta de pobre, ele gosta do povo, ele gosta do humilde. Mesmo na sua ausência, muito obrigado. Agradecer ao Rogério Carvalho, que esteve aqui, que apontou algumas coisas importantes. Pela primeira vez está se investigando, deputada Fernanda, com essa magnitude. Sempre era um caso aqui, outro lá, pegava lá no Rio de Janeiro aquela fraudadora, que foi até a Cidinha Campos que denunciou. Pega agora uma operação em 13 estados diferentes, se não me falha a memória, com 200... Quantos? 200 mandatos, mas estados diferentes, 600 policiais envolvidos, é a primeira vez na história. Isso é sinal que o governo não tem compromisso. Infelizmente, não está aqui o deputado Alceu Moreira, nem que me fez algumas falas muito fortes, falando da Previdência Social. Primeiro, 1 trilhão do orçamento que a Previdência Social tem, 98% é orçamento obrigatório, é para pagar pessoal. É para pagar 40.660.000 brasileiros que ajudam ao Brasil a crescer economicamente. Porque esse povo, essa nossa generosa nação de 40.660.000 brasileiros, recebe em média R$ 1.900. Desses R$ 1.900, alguém imagina que pode guardar alguma coisa? Com a idade chegando, tendo que comprar remédio, às vezes não dar neto, às vezes fazer alguma coisa. É um dinheiro que volta para a economia. 65%, 70% dos municípios brasileiros só sobrevivem por causa do dinheiro dos nossos aposentados. Então, deputado Alceu, infelizmente você está ausente, mas pagamentos e dinheiro da Previdência Social ajuda o Brasil a crescer, distribui renda. E a melhor forma de distribuir renda é salário, eu não conheço outra melhor. Quem começou todo esse processo, o deputado também não está aqui, foi esse relatório que ele leu do INSS. Ele leu o relatório e esqueceu de dizer que quem providenciou o relatório foi o Ministério da Previdência. Por minha determinação, onde demitimos o diretor que não quis avançar na investigação e criamos esse relatório que foi base para a CGU apresentar essa denúncia. Qual é a omissão? Que omissão eu tenho se eu fiz o relatório? Vou fazer um relatório contra mim? Eu sou razoavelmente inteligente para entender que quando se faz o relatório e torna ele público, é para denunciar quem tiver os seus erros. E quem tiver, repito, eu quero na cadeia. Se foi grupo dentro, se tem quadrilha dentro do INSS, cadeia. Se tem quadrilha, vai ser muito mais numerosa. Em algumas dessas associações, você tem razão, não. Pedro Campos, que estava aqui, também tem razão, não são todas. Tem que se aprender a separar o joio do trigo. Foi feita uma amostragem com 1.300 casos, 1.300 visitas feitas pela CGU. Dessas amostragens, é um número muito gigantesco, mais de 90% extraindo fraude. Dessas 11 instituições, mas são 41. E dessas 11 instituições, todas, não é 10 e faltou uma, não, todas, foram criadas no governo Bolsonaro. Uma mudou de nome. Foi apenas em 23, que é quando teve a transferência de nome, nós autorizamos a transferência do nome. Eu estou acusando o governo autorizando, eu estou constatando. É fato.
Agora, não podemos dizer que isso representa, esses, quando eu falo em 6 bi, deputada Fernanda, é o montante total de contribuição ao longo dos anos. Claro, começou até, para ser mais justo, começou até antes, né? Então, esses anos todos representam esses 6 bi. Não quer dizer que foi fraudado os 6 bi, senão seria leviano para falar isso. Esse é o papel agora da CGU com a Polícia Federal. Investigar, apurar e punir. O que eu penso que o governo já está fazendo? Primeiro, nós bloqueamos o dinheiro de que foi bloqueado nesse mês para devolver mês que vem. Segundo, por que nós descredenciamos todos? Porque não tivemos noção de quem é quem ainda. Tem que investigar. Então, eu vou deixar continuar o problema, não é melhor parar, estancamos a sangria, paramos tudo e vamos estornar esse mês a devolução no mês que vem, que não terá mais desconto. O restante eu tenho que aguardar agora o parecer da CGU e do Poder Judiciário, sendo que, a deputada Fernanda também tem razão, a Justiça já determinou o que ela encontrar, bloquear para garantir o pagamento. Porque quem tem que pagar isso, só para deixar claro, não é dinheiro do INSS, é dinheiro do aposentado, que agrava mais ainda. É dinheiro do aposentado. Esses 2 bi que está avaliado, está dito aí, que foram já bloqueados, já é para garantir parte desse débito. E o que tiver, a Justiça agora vai ter que ir em cima e bloquear, tirar de quem roubou, né? E quero finalizar, primeiro agradecendo ao deputado Rui, se me permite chamar minha amiga, a deputada Laura, a generosidade que vocês me receberam. Foram aqui 5 horas de ricos debates, alguns acolorados, às vezes me sentindo um pouco acuado pela agressividade de alguns oradores, mas é da vida. Eu já estou com o lombo grosso, né? Já estou acostumado ao enfrentamento, mas agradecer muito a generosidade como você me recebeu, a generosidade com as cobranças que você me faz, a tua natureza e a natureza dos carneiros. Não se curvam, você sabe que eu conheci teu pai, votei no teu pai, meu primeiro voto, e eu tenho muito respeito pela sua memória, sabe, Laura? Muito respeito mesmo. E dizer que a nossa luta não vai parar aqui. Nós não vamos nos tranquilizar, não vamos ficar com a consciência tranquila enquanto não ver na cadeia. Eu quero cadeia para todos que roubaram os aposentados, seja de onde for. Se estiver no INSS, cadeia. Se estiver fora do INSS, cadeia. E vamos investigar isso profundamente, que esse governo não tem compromisso com quem quer roubar aquela parte mais fácil da sociedade, que são os nossos aposentados pensionistas. Muito obrigado a todos. Antes de